No palco 3, teremos duas apresentações. A primeira, como abrir caminhos em UX Research em contextos limitados e os desafios da pesquisa com crianças. Oi, gente. Eu sou a Bruna Bertolazzi, eu vim aqui conversar com vocês sobre como abrir caminhos para UX Research em contextos limitados. Eu trabalho como UX Designer na Catarinas, que é uma consultoria em experiência do usuário, que tem 10 anos de mercado. A gente já atendeu clientes de vários segmentos. A CATS, como a gente costuma chamar, foi criada pela Priscila Albuquerque e pela Júlia Guise, que são nossas mentoras. E eu vim aqui representar a CATS para compartilhar um pouco sobre o que a gente aprende na consultoria em relação a estratégias para abrir caminhos para fazer pesquisa com os usuários. Porque a gente sabe que, apesar de fazer pesquisa ser essencial para o processo de UX, nem sempre é muito fácil colocar isso na prática. No título dessa palestra, a gente fala ali sobre contextos limitados. Então, só para definir, falando em maturidade de UX, na CATS a gente entende maturidade em 5 níveis. Então, ali o primeiro UX não é discutido, o nível 3 começando a aderir, o nível 4 realizando e o nível 5 quando o UX está distribuído nas áreas, nos processos. A gente aqui vai focar nesse contexto mais inicial. Então, o design ainda está no final do processo, ainda mais na parte visual. O UX está mais no discurso. O usuário não é consultado, né? Então não acontece pesquisa ou isso não é frequente. E as decisões acabam sendo baseadas na visão de quem vai implementar. Nesses contextos, a gente encontra alguns desafios que são comuns. Além da baixa maturidade em UX, a hierarquia muito vertical, a resistência de alguns stakeholders, recursos limitados, então pouca gente para fazer, o tempo sempre é uma questão, e dificuldade em acessar os usuários. A gente vai trazer aqui 2 blocos de estratégias, de ideias. O primeiro deles sobre stakeholders. A gente precisa, é essencial que a gente consiga o apoio dos stakeholders para gerar mudanças de cultura. Então, o primeiro passo é entender quem são eles. Os stakeholders são aquelas pessoas que têm influência no nosso contexto, no nosso projeto. Então, quem são as pessoas ali que têm cargos de autoridade, diretores, gerentes, gestores, pessoas da própria equipe e pessoas externas, às vezes pessoas de outras áreas que não estão diretamente ligadas ali com o nosso dia a dia, mas que elas têm influência naquele ambiente, naquele processo. O ponto de partida é a gente criar bons relacionamentos com essas pessoas, tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional, fica tudo muito mais fácil quando a gente constrói bons relacionamentos. Entender também, a gente está trabalhando com pessoas, e pessoas têm camadas. Então, entender as motivações, os perfis, o que está por trás, ajuda também a gente a entender por que aquele stakeholder se posiciona daquela maneira e como a gente lida com isso. Ter paciência, escolher as nossas brigas. Não vale a pena ficar desgastando a relação com eles por tudo, né? Então, saber ali quando vale a pena, quando não vale. E lembrar que o controle ele não está com a gente, não é a gente que decide. Então, não vale a pena ficar se estressando, deixar o nosso ego de lado também, não levar para o pessoal, saber trabalhar dentro desse cenário. E criar uma rede de apoio. Quando a gente fala de UX, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente precisa de pessoas que compartilhem a visão com a gente para a gente fazer as coisas acontecerem. Incluir os stakeholders no processo. Então, lá desde o início, na reunião de kickoff, a gente sempre faz ali entrevistas com os stakeholders antes de fazer pesquisa com os usuários. Às vezes a gente conversa com pessoas só para a gente mostrar que aquela pessoa é importante, que ela está sendo ouvida. Alinhamento, a gente sempre, tanto síncrono quanto assíncrono, a gente está sempre conversando. Ser transparente nas relações. Quando a gente faz isso, qualquer problema que aconteça, qualquer dificuldade, qualquer transtorno, recrutamento em pesquisa, é muito comum isso acontecer, está todo mundo junto, está todo mundo na mesma página. Então, a gente consegue colaborar para resolver. Envolver os stakeholders nas ideações, esses momentos de cocriação que são bem característicos do nosso processo. Manter atualizado dos resultados parciais, a gente não precisa fazer uma grande entrega só no final de tudo.
da visibilidade do cronograma, que também é sempre uma questão, recapitular os objetivos de negócio durante o processo, quando for necessário. E esse é o gancho também para esse segundo bloco de estratégias. Então, entender e alinhar os objetivos de negócio com o processo de UX e UX Research. Lá no começo do processo também, mapear os objetivos e o momento de negócio e alinhar esses objetivos com a pesquisa. Então, na CATS, quando a gente vai montar o plano de pesquisa, a gente resgata esses objetivos de negócio, amarra eles nos objetivos de pesquisa, bate isso com o roteiro, porque quando a gente vai apresentar os resultados da pesquisa, a gente relaciona isso com aqueles objetivos de negócio. Então, a gente não perde isso de vista nunca. E por último aqui, seja flexível e adapte o processo sempre que necessário. É quase um mantra que a gente tem, porque se a gente não é flexível, a gente não consegue trabalhar com contextos limitados. Simples assim. Então, conseguir dominar o processo para conseguir flexibilizar o processo, a pesquisa. E aí, para exemplificar, né, isso que eu falei, trouxe o case da CNN, que é o Clínica nas Nuvens, que é um software de gestão de clínicas. Quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente entendeu que eles estavam ali no nível de discutindo sobre UX, estavam estruturando a equipe ainda, nunca tinham feito pesquisa. Algumas áreas estavam empolgadas, outras áreas estavam resistentes, principalmente tecnologia, e eles tinham uma alta expectativa com o UX, que também é uma coisa bem comum. Primeiro a gente tentou entender ali, então, quem eram os stakeholders nesse processo. Ali, junto com a gente, em contato sempre, o CEO, o CTO, o PM e os designers. Nesse caso desse projeto, tinham esses papéis. Pessoas secundárias, o CS, o comercial, que ajudaram a gente a recrutar. E terciários, outras áreas que também iam aproveitar alguma coisa desse processo que a gente estava fazendo. E a gente também buscou entender como que seria a nossa relação com esses stakeholders de acordo com o nível de interesse e influência deles no projeto. Então, essas pessoas que estavam diretamente ligadas com a gente envolveu elas 100%. Outras a gente considerou, outras a gente monitorou. Por exemplo, a gente viu que o comercial e CS estavam muito empolgados. Então, não é porque eles têm pouca influência que a gente deixou eles de lado. A gente tentou puxar eles quando fazia sentido, porque a gente precisa dessas pessoas empolgadas, mesmo que elas não sejam o CEO da empresa. A gente também buscou entender, então, os perfis de stakeholders específicos e quais eram as motivações deles. Então, por exemplo, para a CATS, conexão e troca de conhecimento para crescer junto é um valor que a gente tem. A gente viu que para o PM, por exemplo, era o primeiro contato dele com o UX. E ele estava ansioso pelo resultado, pelas interfaces. Então, a gente entendeu que a gente precisava deixar o processo claro, a gente precisava ser didático fazendo isso, e tinha que incluir ele no processo, para fazer sentido para ele. Outro valor nosso é comunicação clara, empática e cultura de feedback. O CTO, por exemplo, ele estava inseguro em relação à equipe de design e ao processo. A gente buscou transmitir segurança e alinhar quando fosse necessário ser transparente, porque se desse algum problema, a gente estava conversando, né? Não ia ser uma surpresa. Outras estratégias que a gente usou aqui, então, entender esse cenário deles, esse momento deles. Quando a gente viu ali que precisava amadurecer a cultura, a gente propôs fazer workshops para disseminar a cultura de UX em paralelo com o processo. Sempre que precisou, a gente também alinha sobre cultura. A gente busca ter os apoiadores nas reuniões. A gente viu que, quando a gente não tinha as pessoas de negócios, a reunião ficava muito técnica, a gente perdia de vista aquilo que era importante. Então, a gente tenta sempre ter essas pessoas. Transparência nas relações. A gente está escutando bastante feedback positivo desse projeto aqui em relação a isso, porque eles estão nesse momento, eles precisam que a gente seja sincero, que a gente converse com eles os assuntos difíceis. Entendimento dos objetivos de negócio, mostrar para eles que a gente está olhando para a mesma coisa, flexibilidade para adaptar o processo, não dava de chegar lá querendo fazer uma pesquisa super complexa, e priorizar e adaptar o cronograma, né? Se é novidade para eles, a gente vai precisar adaptar ao longo do caminho. Obrigada por terem assistido a palestra, espero que vocês tenham aproveitado.